Autorretrato falado. Manuel de Barros por Lesma. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes porque gosto de estar entre pedras e largatos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam, agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer da moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer tenho uma dor de árvore. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Essa é uma das famosas frases do grande escritor Manuel de Barros. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Filho de João Vasconcelos Barros e Alice Pompeu Leite de Barros, passou a infância na fazenda da família, localizada no Pantanal. Nequinho, como era chamado carinhosamente pelos familiares, cresceu brincando no terreiro, em frente à casa, pé no chão, entre os currais e as coisas desimportantes que marcariam suas obras para sempre. Ali, o que eu tinha era ver os movimentos, a atrapalhação das formigas, caramujos, lagartixas. Era o meu apogeu do chão e do pequeno. Durante sua primeira infância, brincando na beira do rio Paraguai, Manuel inventa diversos inutensílios, descobre que as latas têm dom de navios, desenvolve o esticador de horizontes e inventa o abridor de amanhecer. Minha invenção é um negócio do subconsciente, né? A imaginação criadora, a imaginação produtora é que busca lá do baú da infância, né? Quer dizer, o bachelard, né? Que a gente tem um baúzinho, uma caixinha, um cofre, onde ficam guardadas as nossas primeiras sensações, os primeiros cheiros que você sente, os primeiros ruídos de folhas caindo, ou do vento. Tudo isso é formado na infância. E já disse, eu te contei a história que me pediram para fazer um capítulo da minha mocidade, um capítulo da minha velhice, e eu declarei que eu só tive infância. Mas na minha poesia eu só tive infância, eu só sei escrever sobre a infância. Porque se a gente fala, a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. Com 8 anos, foi para o colégio interno em Campo Grande e depois para o Rio de Janeiro. Não gostava de estudar até descobrir os livros do padre Antônio Vieira. 10 anos de internato lhe ensinaram a disciplina e os clássicos da rebeldia da escrita. Mas o sentido total da liberdade veio com o poema de Arthur Rimbaud, logo que deixou o colégio. Foi quando soube que o poeta podia misturar todos os sentidos. Conheceu pessoas engajadas na política, leu Marx e entrou para a Juventude Comunista. Seu primeiro livro, aos 18 anos, não foi publicado, mas salvou da prisão. Havia pichado "Viva o Comunismo" em uma estátua e a polícia foi buscá-lo na pensão onde morava. A dona da pensão pediu para não levar o menino, que havia até escrito um livro. O policial pediu para ver e viu o título, Nossa Senhora de Minha Escuridão. Deixou o menino e levou a brochura, único exemplar que o poeta perdeu para ganhar a liberdade. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinare. Os sabiás divinam.
Hoje eu vi soldados cantando por estradas de sangue, frescura de manhãs em olhos de criança, mulheres mastigando as esperanças mortas. Hoje eu vi homens ao crepúsculo, recebendo amor no peito. Hoje eu vi homens recebendo a guerra, recebendo pranto como balas no peito. E como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. Depois de 10 anos, Manuel rompe com seu partido e vai para o Pantanal. Ele considerava a natureza como uma fonte de inspiração para sua poesia, e sua originalidade estava na forma como conseguia combinar a natureza com a linguagem. No Pantanal sul-mato-grossense, onde passou a infância tomando banho de rio, vivendo em casas com telhado de palha e conservando com os passarinhos, passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei, descreveu o poeta em um de seus poemas. Após o falecimento de seu pai, Manuel herdou uma fazenda no Pantanal, mudou-se para o local e lá viveu isolado por 10 anos. Construiu uma casa, ergueu os currais e trabalhou com a pecuária. Sem rádio e sem televisão, com seus vizinhos distantes, quilômetros, o poeta fez do isolamento essência para sua poesia. Nunca morei longe do meu país, entretanto, padeço de lonjuras. Desde criança, minha mãe portava essa doença, ela me transmitiu. Depois, meu pai foi trabalhar num lugar onde dava essa doença nas pessoas. Era um lugar sem nome nem vizinhos. Diziam que ali era uma unha do dedão do pé do fim do mundo. A gente crescia sem ter outra casa ao lado. No lugar, só constavam pássaros, árvores, o rio e os seus peixes. Havia cavalos sem freios dentro dos matos cheios de borboletas nas costas. O resto era só distância. A distância seria uma coisa vazia que a gente portava no olho e meu pai chamava de exílio. Então beleza, eu vou começar perguntando para que serve poesia. Essa pergunta já foi feita, né? Olha, eu fiz uma vez uma frase que eu atribuí a Rabelais porque é uma frase que ele falava sobre poesia, mas a frase é assim: poesia é a virtude do inútil. A frase é minha. Eu botei na boca do Rabelais porque é um argumento de autoridade. Já fica mais importante. Presta para isso mesmo, é para poesia. Não presta para mais nada, não. Presta para poesia. É como um traste, como uma coisa inútil mesmo, que está jogado por aí e tal. É aí que você tem que descobrir. Poesia é uma coisa que a gente não descreve, não é? Poesia a gente descobre. A gente acha. Eu sou procurado pelas palavras. Não tenho inspiração, não sei o que é isso, só conheço de nome. Então acho que eu sou excitado por uma palavra, ela me excita, ela se apaixona por mim. As amigas que ela tem por aí pelo mundo se encontram pelo cheiro para desabrochar num poema. E desabrocham em mim, né? E não tem essa história de inspiração? Não tem, não. Eu só conheço de nome isso, palavra de honra. Poesia é o belo trabalhado. Em 1937, Manuel de Barros publicou seu primeiro livro de poesias, Poemas Concebidos Sem Pecados. Cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, onde formou-se em 1941. Em seguida, viajou para a Bolívia e o Peru. Conheceu Nova York e era familiarizado com a poesia modernista francesa. Voltando ao Brasil, conheceu a mineira Estela, no Rio de Janeiro, e casou-se. Teve 3 filhos e 7 netos. O escritor faleceu em 13 de novembro de 2014, em Campo Grande. Escreveu livros de poesia marcados pela simplicidade, valorização da natureza, fragmentação e presença de neologismos. O tempo não morre. O tempo nasce, então não devemos ter esse sentimento melancólico pelo tempo que passa. Durante sua vida, o poeta recebeu prêmios como Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal em 1969, Jabuti em 1990 e 2002, Jacaré de Prata em 1990, Nestlé em 1997 e 2006, Prêmio Nacional de Literatura em 1998 e Academia Brasileira de Letras em 2000.
De forma geral, a poesia de Manuel de Barros possui como características traços regionalistas, mescla entre realidade e ficção, presença de neologismos, caráter autobiográfico, enaltecimento da natureza, desconstrução, subversão da linguagem, construção lírica da palavra, metalinguagem, elipses e fragmentação, valorização das coisas comuns e aspectos históricos e sociais. Que a minha poesia é fertilizada pelo sol, pelas águas, pelo chão do Pantanal. Ela é fertilizada, mas a palavra ela não me serve a mim para descrever paisagem. Poesia não é um fenômeno de paisagem, é um fenômeno de linguagem. Eu sou nascido no Pantanal, sou filho do Pantanal, gosto do Pantanal, tenho amor pelo Pantanal, sou criado no Pantanal. O que me dá dinheiro, o que me dá o ócio é o Pantanal, que com ele eu... Mas eu sou um poeta da palavra. E ninguém quer entender isso, pouca gente quer entender isso. Porque eu não sou poeta de paisagem, não sou poeta ecológico, não quero fazer folclore, não quero expressar costumes, não sou historiador. Eu sou poeta. Poeta é você que inventa, eu invento o meu Pantanal.